Hoje vamos começar com o nosso estudo do livro de Joel. Amém? O livro de Joel é um dos livros dos chamados profetas menores. Joel está incluso nesse grupo de profetas menores, embora o valor da sua profecia pode ser muito grande, mas são chamados profetas menores porque tiveram um menor volume de profecias. Amém? Portanto, sobre o autor, nós temos a dizer, vamos ler o verso 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Betuel ou Betuel, tanto faz. Alguns sítios escrevem Betuel, outros sítios fica Betuel. Mas este é o dado que nós temos a respeito do autor deste livro. Ele é Betuel, é Joel, filho de Betuel. Amém? Não temos nenhum outro dado que nos possa informar sobre Joel. Também podemos dizer que Joel significa o Senhor é Deus. Portanto, este é o seu nome, o Senhor é Deus. De acordo com o verso 13 e 14, que dizem: Cigi-vos e lamentai, sacerdotes. E nós podemos perceber também que ele não era do grupo dos sacerdotes. Portanto, ele não se incluiu como parte dos sacerdotes. Ele estava de fora daquele grupo. E uma coisa também que podemos referir aqui é que ele podia ser morador da cidade de Jerusalém, por causa das tantas vezes que ele repetiu o nome Jerusalém. Amém? Mas terminamos aqui acerca do Joel. Não sabemos, não temos dados mais plausíveis sobre ele. A descrição da praga de gafanhotos. Vamos ver alguns antecedentes. Judá passou por esta praga de gafanhotos por causa da sua idolatria. Sabemos que quando o reino do sul e do norte, Israel se dividiu em duas partes, tornou-se o reino do sul e do norte, o reino do sul Judá e o reino do norte, que era Samaria, a capital era Samaria, era governado no reino do norte por Acabe. E Acabe casou-se com Jezabel. Jezabel era uma mulher, era uma sacerdotisa ímpia. Amém? E ela era idólatra, adorava Baal. E portanto o casamento com o rei Acabe fez que ela introduzisse a idolatria no reino do norte. Tornou-se um reino idólatra. E durante o tempo de vida deles, o rei de Israel, de Judá, também tomou partido com ele. Foi e aparentou-se com ele, com Acabe. O filho dele casou com a filha de Acabe e Jezabel. E isso fez com que transportasse a idolatria do reino do norte para Judá. Amém? Então, estávamos numa situação de muita idolatria. O rei de Judá tinha se casado com Atália. Então, a idolatria começou em Judá. Adoravam também a Baal. Tinham outros deuses que eles adoravam. E isto ofendeu bastante a Deus. Amém? Por causa disto, ele decidiu punir Judá. Vamos ver do verso 2 a 12. A praga de gafanhotos. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Amém.
A praga foi tão terrível que ninguém devia se esquecer dela. E também as gerações futuras deviam saber que ocorreu uma praga terrível em Judá, por causa da idolatria, por causa da sua má maneira de viver. Então, isto nunca deveria ser esquecido. O profeta aconselha que isso seja passado aos filhos, e os filhos aos seus filhos, e os filhos desses também aos outros, às outras gerações, para que todos se lembrem que a idolatria ofende a Deus. Toda maldade, todo o pecado ofende a Deus. E quando Deus se ira, Deus manifesta os seus juízos. E os juízos de Deus são sem misericórdia. Amém. Em Hebreus 10, verso 29 a 31, nós podemos ver ainda alguma coisa aqui. Quando falamos do pecado, quando falamos da idolatria, quando falamos da maldade, estamos abrindo uma porta para que o juízo de Deus caia sobre nós. 29. Pela fé, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, assim como foi com Judá, nós também não devemos descuidar nos nossos dias. A Bíblia diz que ficamos merecedores de maior castigo. Aleluia. Quando nós pisamos o Filho de Deus. Como é que nós pisamos a Jesus Cristo? Como é que nós pisamos o Filho de Deus nos nossos dias? Pisamos quando não prestamos atenção à sua palavra. Quando não valorizamos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deus ofereceu o seu Filho para derramar o seu sangue, para nos tirar do pecado, não para nos manter no pecado. Quando nós insistimos no pecado, nós estamos pisando a Cristo, nós estamos desvalorizando a Jesus, nós estamos dizendo: Jesus, você não fez nada para mim. A Bíblia diz: somos merecedores de maior castigo quando fazemos isso. Aleluia. Judá pisou também o Senhor. E Judá foi punido por causa disso. E nós temos que estar atentos, que se nós agirmos da mesma maneira, seremos merecedores deste juízo de Deus. E tiver por profano o sangue do testamento, desprezamos o sangue de Jesus, o sangue que Jesus derramou por cada um de nós. Quer dizer, se nós voltamos a envolver-nos no pecado, se nós nos envolvemos em todo tipo de maldade, nós estamos a dizer que Jesus não fez nada. Estamos a dizer que todos os sofrimentos que Ele carregou na cruz não foram nada. E é preciso ter muito cuidado com isto. Mas nós, muitas vezes, agimos da mesma maneira como Judá. Aleluia. E merecemos esse terrível julgamento de Deus. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e também o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando nós agimos deliberadamente para cairmos nas mãos deste Deus, Deus vivo, porque Ele não é Deus morto. O nosso Deus vive. O nosso Cristo ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus. Se nós desprezarmos tudo isto,
A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Judá caiu nas mãos do Deus vivo. Judá viu terrível sofrimento por causa da sua idolatria, por causa da sua embriaguez, por causa da sua maldade. A terribilidade da situação leva o profeta a advertir todas as classes sociais para se arrependerem. Mas vamos ver mais adiante. Vamos ler o verso 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a lacusta. E o que ficou da lacusta, o comeu o pulgão. Aleluia! Esta praga foi tão devastadora que nós vemos aqui, a partir da lagarta, quando desova, o gafanhoto desova, ainda lagarta, começa a comer as plantas e vai crescendo, que atinge a idade de gafanhoto, já tem asas, mas não voa. Aleluia! E vai atingir a idade de lacusta, depois a de pulgão. Voa. Aleluia. Mas devasta. Se numa machamba tivermos uma praga de gafanhotos, nós não produzimos absolutamente nada. Porque come a partir das folhas. Até o caule ele vai descascar. Aleluia. É uma desgraça quando nós temos uma praga de gafanhotos. É uma desgraça. Porque não esperamos nada. E a Bíblia diz que o que ficou de um foi comido pelo outro. O que ficou do outro foi comido pelo outro. E acabou tudo. Aleluia. Despertai ébrios ou bêbados. O profeta Joel chama aos judeus de bêbados. Despertai ébrios e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do monstro, porque tirado é da vossa boca. Aleluia. Lá em Judá haviam muitos vinhateiros. Produzia-se muito monstro lá, muito vinho. Mas por causa da praga de gafanhotos, já não havia nada, não havia vinho a mais. Aleluia. Até da boca dos bêbados foi tirado o vinho. Muitas vezes as pessoas não querem saber de Deus, porque acham que quando não souberem de Deus, podem continuar a viver a vida deles como eles quiserem. Só que Deus está ao controle de toda a situação. Aleluia. E se o pecado criou esta situação, era justo que Deus tirasse o vinho da boca dos bêbados. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Joel compara aquela praga de gafanhotos a um grande exército, a uma nação poderosa, sem número, isto é, com tropas incontáveis, que invadiu a sua terra. Aleluia. Ele diz que tem dentes de leão e queixadas de um leão velho. Estava a mostrar a ferocidade, aleluia, desta praga. Estava a mostrar que isso não foi brincadeira, não. Foi uma coisa muito séria. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embraqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de sapos pelo marido da sua mocidade. Aleluia. Amém.
o profeta. Lamenta como a virgem viúva. Alguém que se casa e ainda na sua virgindade torna-se viúva porque o marido morreu. Que lamentação, que choro, que lágrimas. A Bíblia diz que assim devia lamentar Judá pela situação em que estava. Porque são daqueles casos que nós diríamos, não é normal isso acontecer. Amém. Joel diz, lamente-se, como se fosse uma virgem viúva. Amém. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. Não havia nada em Judá. Não havia nada que se pudesse oferecer ao Senhor. Sabemos todos nós que no Antigo Testamento as ofertas eram dadas diariamente, mas já não havia nada para se oferecer. Amém. Não havia produção alguma. Os sacerdotes ficavam sentados sem nada para fazer. Os levitas ficavam sentados sem nada para fazer. E ainda com fome. Porque eles não tinham herdado terra. Deus não deu aos levitas terra em Judá. Eles tinham parte do sacrifício como sua alimentação. E quando já não vinha nada, era um sofrimento, era fome, era mendicidade, era penúria, era uma desgraça verdadeira. Esta era a situação que havia na casa do Senhor. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, e o mosto se secou, e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Não havia nada, absolutamente nada. Esta praga foi assim. Meus irmãos, minhas irmãs, é bom colocarmos na nossa consciência que brincarmos com o pecado pode trazer pragas na nossa vida. Amém? Não há ninguém que seja imune para o pecado. Aleluia. Mesmo reis não foram imunes para o pecado. Abimeleque, quando tomou a esposa de Abraão para o seu harém, Deus o feriu de uma enfermidade. E houve total esterilidade na terra dos filisteus, por causa desse fato. Aleluia. Impediu que Abimeleque pecasse, que se envolvesse com Sara, a mulher de Abraão. Porque mesmo o rei não é imune. Amém. No mundo os deputados são imunes, o presidente é imune, não sei quantos fulano, etc, etc, são imunes. Mas são imunes para as coisas do mundo, não são imunes para o pecado. Todos nós precisamos de abandonar o pecado antes que o juízo de Deus caia sobre nós. O profeta Joel adverte a todas as classes para que se arrependam. Amém? Para que vejam a miséria na qual eles estavam. Para que vejam aquela situação e possam se arrepender, possam fazer alguma coisa diferente. Não deviam continuar lamentando sentados somente. Não, deviam fazer alguma coisa. Apelo aos sacerdotes, verso 12, ou verso 13 a 20. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de sacos durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Joel volta a falar mais uma vez. Lamentem, sacerdotes,
Gemam ministros do altar. Jejuem. Aleluia. Vistam-se de saco. Porque a situação em que vocês estão não é normal. A situação em que vocês estão é de miséria completa. Precisam de fazer alguma coisa. Santificai o jejum. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus. E clamai ao Senhor. Exorta-se a que orem, a que busquem a face do Senhor a favor da terra, a favor de Judá, porque o sofrimento era tanto. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje, a Bíblia diz em 1 de Pedro 2, verso 9, 1 de Pedro 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Significa, nós somos sacerdotes reais. Aleluia. Você vê que esta palavra também fala a nós. Esta palavra nos diz respeito a nós. Às vezes, passamos despercebidos do sofrimento que há nesta terra, até que um dia possa cair uma criança à nossa frente de fome. É quando vamos perceber que, afinal de contas, está a sofrer aqui na terra. Às vezes não percebemos quanta miséria existe ao nosso redor. Estamos preocupados com nós mesmos e não estamos preocupados com os outros. Mas chegará o dia que nós temos que perceber que alguma coisa não está bem. A única coisa que sabemos fazer é lamentarmos. Agora crianças bebem. É tanta prostituição. É não sei quantos. Lamentamos, 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 lamentamos. A Bíblia diz que em vez de lamentar, precisamos de nos vestir de saco. Em vez de nos lamentarmos, precisamos de dobrar o joelho e orar. Amém? Precisamos de santificar o jejum. Precisamos de apregoar um dia de proibição. E congregarmos-nos todos e buscarmos a face do Senhor. Aleluia. Precisamos de clamar ao Senhor de verdade. Todos nós somos sacerdotes reais. Todos nós precisamos de clamar por esta nação, por este país. Porque vemos a desgraça que há. Vemos o sofrimento que há. Vemos a miséria e a penúria na qual o povo está. Aleluia. Porque, meus irmãos, só falando do nosso país, talvez 10% da população moçambicana é que esteja bem. O 90% da população moçambicana está na verdadeira miséria. Acorda, não sabe o que vai comer. Dorme, não sabe o que vai ser o dia de amanhã. É assim como os moçambicanos vivem. Uma verdadeira penúria. Qualquer coisa que aparece, comemos. Aleluia. É preciso pensarmos, é preciso buscarmos também a face do Senhor. É preciso pedirmos perdão a Deus, é preciso pedir a intervenção de Deus no nosso Moçambique. Porque a situação não está boa. Aleluia. Ai, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com a assolação do Todo-Poderoso. Veja só que o profeta Joel ainda vê o dia do Senhor. Ainda vê um dia de julgamento. Apesar daquilo que aconteceu, apesar da terrível situação na qual Judá estava, ele vê um dia pior ainda em frente. Aleluia. E ele diz, arrependei-vos. Vamos nos arrepender, vamos mudar de vida. Vamos mudar os nossos passos, vamos mudar os nossos hábitos. Vamos mudar os nossos procedimentos. Amém.
Porque mesmo aqueles que pecam, eu não consigo deixar o pecado. O problema não é você não consegue deixar o pecado. A sua mente está no pecado. Porque é uma questão de mentalidade. Amém? É uma questão de mentalidade. É uma questão de você pensar nisso. Pensar no pecado e achar que não consegue deixar. É sua mente. Cuidado. Aleluia. Então, quando estamos com uma mente doente, uma mente atrofiada, de fato não conseguimos. Mas quando a nossa mente é limpa, a nossa mente é limpa, é sã, então a partir daí conseguimos vencer. Eu dizia ontem, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós. E o mundo não tem isso. Tem Satanás simplesmente. Mas muitas vezes nós crentes nos deixamos vencer pelo mundo. Não consigo vencer o mundo é que está a vencer. É que você não sabe se posicionar. Aleluia. Você não está percebendo que você tem aquele que é maior para vencer. Ok. É terrível o dia que vem. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos, e a alegria e o regozijo da casa do vosso Deus. A semente apodreceu debaixo dos torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Aleluia. Amém. Havia o hábito de lançar a semente antes da chuva. E a semente toda estava apodrecendo embaixo da terra. Aleluia. Chuva que é boa, não estava a chover. Para além da praga do gafanhoto, bastante seca. Amém. Havia seca, escassez de chuva. O sofrimento era tanto que o gado também sofria. O gado chorava de um lado para o outro porque não tinha pasto. Há vezes que o gado gemia. Aleluia. E as manadas de vacas ficavam confusas. Não tinham sítio para ir. Não tinham água para beber. Não tinham pasto. E os rebanhos de ovelhas eram destruídos. Porque não havia nada. Então, quando o profeta Joel fala isto, está voltando a repisar aquela necessidade de orar, aquela necessidade de buscar a face do Senhor, de jejuar a favor da terra, a favor de Judá, a favor de Jerusalém. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramaram a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu o pasto do deserto. Aleluia! Até o próprio profeta acabou se ajoelhando e buscando a face do Senhor. Não só deu a mensagem, não só falou da necessidade de eles orarem, não só falou da necessidade de eles jejuarem, ele também acabou se jejuando. Aleluia! Orando, pedindo a intervenção misericordiosa de Deus, porque ele estava consciente que estavam sendo castigados por causa dos seus pecados. Nós podemos sofrer por causa da perseguição, mas também nós podemos sofrer por causa dos nossos pecados. Amém? Aleluia! E neste caso, Judá estava a sofrer por causa dos seus pecados. Era o juízo de Deus. Não era Satanás a trazer maldade, não. Era o juízo de Deus. Pense um pouco. As coisas que acontecem. A desertificação do país. Pense um pouco. Quando na praia já não sai nada, porque não há peixe. Pense um pouco em tudo o que está acontecendo.
se não é o castigo de Deus? Deus tem sido misericordioso conosco. Tem nos poupado, tem nos dado um pouco de alimento. Para que possamos o quê? Conhecer a Ele. Só que nem isso aproveitamos. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos tempos haverá fomes em todo o mundo. Fomes. E nós temos estas fomes. Nós temos essas pestes. Nós temos esses problemas todos estão a surgir a nível mundial. E não percebemos mesmo assim que é a mão de Deus descendo sobre a humanidade. Que nós precisamos de mudar. Que nós precisamos de despertar. Que nós precisamos de buscar a face do Senhor. Não. E a situação vai piorando cada vez mais. Aleluia. A situação vai aumentando. A seca vai se prolongando. Semeamos e não colhemos. Enfim, fazemos muita ginástica para ter um pouco de alimento. Mas isto dentro da paciência, dentro da graça de Deus, que Ele espera que nós nos convertamos a Ele de verdade. Aleluia! Só que enquanto não fazemos isso, as coisas estão a piorar. Porque o dia do Senhor está chegando. O dia do juízo final está chegando. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, este é tempo de cada um de nós dobrar o seu joelho e começar a buscar a face do Senhor. Procurar acertar a sua vida. Procurar andar em santidade diante de Deus. Cada irmão, cada irmã precisa de começar a fugir do pecado. Amém. Pecado não é brincadeira. É preciso começarmos a fugir do pecado. Se nós teremos a misericórdia de Deus, se nós teremos a graça de Deus. Jesus sofreu por nós. Jesus pagou um preço para nós sermos salvos. Então vamos aproveitar isso. Não vamos pisar aquilo que Jesus fez por nós. Porque o juízo de Deus cairá sobre nós. Vamos levantar, vamos orar. Assim terminamos o capítulo 1 deste capítulo, deste nosso livro de Joel. Amém. Nós fomos dados o ministério da reconciliação. Vamos trabalhar para a reconciliação das pessoas, de nós mesmos com Deus e dos outros com Deus. Amém.